comentários e opiniões minhas sobre a prova do Enem de matemática desse ano de 2021. Galera, eu quero conversar aqui com vocês. Eu alistei aqui, bicho, alguns pontos que eu achei interessante falar para vocês sobre o que eu achei sobre essa prova do Enem, essa nossa última edição. Então, o primeiro ponto que eu quero já falar para ti é o seguinte, bicho, que não houve tantas surpresas em relação a provas anteriores. Se você pegar essa última edição de 2021 com os anos anteriores, você vai perceber que não houve aí tantas surpresas, não houve coisas assim estrondosamente falando assim, meu Deus, como assim isto daí apareceu e tal. Não teve nenhum tipo de surpresa tão grande assim, beleza? Mas a gente tem que falar sobre isso. Apareceu algumas questões nessa edição que ninguém imaginava. É verdade, por exemplo, caiu uma questão, bicho, de números binários. Quem que imaginava que ia cair números binários? Outra, números romanos. Lá do ensino fundamental, quem também imaginava números romanos ter caído na prova do Enem? Então, essas são algumas surpresas que a gente tem que comentar com vocês que ninguém esperava. Poucos estudaram. Poucos estudaram, para não dizer ninguém, não é verdade? Outro ponto que eu quero falar para ti aqui é que, de novo, né, bicho, a prova do Enem não foi nem difícil e nem fácil. É comum a prova do Enem ser dessa forma. Os anos, nesse sentido, sempre tendem a manter este equilíbrio, né? Nem difícil e nem é fácil tanto assim. Então, é necessário sim um aluno se preparar, caso contrário, ele vai se lascar na prova. Beleza, galera? Então, alguns outros pontos que eu quero falar para ti é com relação aos conteúdos. Olha, eu falei muito isso para os meus alunos em sala de aula, do seguinte: razão, proporção, porcentagem, regra de 3. Mais uma vez, galera, foi a maioria na prova do Enem deste ano. Foram mais de 10 questões. Bicho, tu já imaginou? Mais de 10 questões de nível fácil, teoricamente. Questão de porcentagem, regra de 3, razão e proporção. São questões, gente, de nível geralmente fácil. Mais de 10 questões, poxa. Então, eu falei muito sobre isso em sala de aula. Falei demais. Quem se atentou, pegou o bizu e, por certo, se deu muito bem nessa prova do Enem. Beleza? Um outro ponto que eu citei muito em sala de aula sobre alguns conceitos básicos da estatística. Bicho, despencou conceitos básicos de estatística. Por exemplo, houve basicamente 7 questões sobre isso, tá? Por exemplo, caiu sobre média. Média é clássica. Se eu não me engano, caíram 2 questões de média ponderada. Caiu sobre mediano, sobre distribuição e sobre desvio padrão. Olha só, desvio padrão caiu na prova. Que coisa interessante. E falei sobre isso, bicho. Falei muito sobre isso, inclusive postei sobre isso. E os caramba. Geralmente, nas provas anteriores, caíam também conceitos básicos de estatística, mas variava entre 3 e 4 questões. Dessa vez não, né? Foram para 7 questões sobre isso. Então, quem também se preparou aí nessa parte de estatística também se deu bem. Já citei aqui também essa questão sobre os números romanos, sobre os números binários, tá? Que não são assuntos frequentes no Enem. Agora todo mundo vai estudar isso daí, todo mundo vai estudar para as próximas edições, beleza? E por fim, bicho, eu quero falar sobre uma questão difícil, tá? Caíram algumas questões no Enem de nível difícil, claro, sempre tem que cair. Mas, bicho, teve uma questão que envolvia um esforço algébrico gigantesco para resolvê-la. Mas gigantesco mesmo. O camarada se matava fazendo conta. O que não é típico do Enem. Você sabe disso, não é típico do Enem. Mas estava lá, bicho. Uma questão de um nível difícil. Não era qualquer um que conseguia realizá-la e fazê-la, tá? Se eu não me engano, aquela do navio, que quando mandava a mensagem, o B era igual a 1, quando ele queria mandar mensagem, atenção, tá uma fuleiragem do caramba. E aí ele te dizia que quem recebia a mensagem era a soma das maiores raízes. Então, não é, bicho, uma questão de nível fácil, é uma questão de nível muito difícil, beleza? Por exemplo, uma outra questão que caiu, uma questão sobre trigonometria. Bicho, quem imaginava que ia cair uma questão de trigonometria no nível que caiu?
que falava lá sobre o movimento periódico que é descrito pela uma expressão do tipo P de T e tal, e os caramba, bicho, tudo pavulagem. Dava para resolver essa questão aí teoricamente bem facinho, você substituindo as alternativas lá, qualquer ponto que você encontrasse no teu gráfico e tal, dá para fazer. Mas quem não está habituado a esses tipos de questões ia sofrer muito, Deixa eu ver aqui. Caiu uma questão de sistema linear, que não chega a ser nenhuma surpresa. Bicho, caiu uma questão de tronco de cone. Que desgraça ia cair tronco de cone, bicho. Quem imaginava que aí caiu um tronco de cone na prova dele? Mas caiu essa desgraça. Quem estudou essa peste também se deu bem. Beleza, galera? Então essas são as minhas impressões. Tem outras... sempre tem, né, outros comentários sobre a prova e tal, e os caramba. Mas basicamente são essas, galera. Essas questões que eu citei pra ti aqui são questões de nível difícil da tua prova, tá? Tudo bem. Então, galera, é isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E me digam aí nos comentários ou em qualquer que seja o lugar o que vocês acharam dessa prova. Vocês se deram bem? Acertaram 45 questões? Enfim, galera, muito obrigado pela participação. Curte e compartilha esse vídeo.